Graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a verdadeira forma de adorar a Deus. E quero compartilhar um versículo que está em Romanos, capítulo 12, o versículo 1. Estarei lendo na nova versão transformadora, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, a verdadeira forma de adorar a Deus está aqui, bem declarado. Vamos então compartilhar, falar sobre esse versículo, receber luz, receber revelação, palavra rema, palavra que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Então veja bem como o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo aqui para começar esse versículo da seguinte maneira: Portanto, irmãos, olha só, primeiramente precisamos entender quando aqui Paulo fala irmãos, está falando para aquelas pessoas que já nasceram de novo, nasceram de Deus, faz parte já da grande família de Deus em toda a terra. Aqueles que foram inseridos no organismo vivo de Cristo, o corpo de Cristo, organismo vivo, né? E a grande família de Deus em toda a terra, que já nasceram de novo, receberam poder. João 1,12 diz, Deus dá poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, crer ao ponto de praticar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, né? Começando com crer e ser batizado, como Jesus diz também, para ser salvo. Então veja bem aqui, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Então ele está dizendo, entregue o seu corpo a Deus. Em outra epístola aos Coríntios, ele fala lá que nós somos santuários de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então venha confirmar isso aí. Suplico que entregue o seu corpo a Deus. Olha só, por que ele diz? Por causa de tudo que ele fez por vocês. O que ele fez, né? Ele foi sacrificado no nosso lugar. Ele foi castigado no nosso lugar, o castigo que nós merecíamos estava sobre ele na cruz. Ele levou sobre si também todos os nossos pecados, né? E nos limpou, nos lavou pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Venceu o mundo, o pecado, o inimigo, venceu a morte, porque ele ressuscitou o terceiro dia. Então Deus fez justiça nele, ele foi castigado no nosso lugar. O justo morreu pelos injustos. Então nós somos justificados. Nós tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus a partir daí, então. Da morte de cruz e da ressurreição. Ele ressuscitou, portanto ele vive e reina eternamente. Olha só o que ele diz. Então, por causa de tudo que ele fez por nós, né? Ele nos deu perdão, filiação, vida nova, vida abundante, vida eterna, vida gloriosa, mais que vitoriosa. Quando ele disse na cruz, Pai, está tudo consumado, ele disse, está tudo pronto, tudo que nos separava de ele, tudo que havíamos perdido, o Senhor removeu o abismo que havia entre nós e reconquistou tudo para nós que havia perdido na queda do homem velho. Então, veja bem, está tudo à nossa disposição. Então, agora devemos desfrutar. E agora ele diz aqui, né, por causa de tudo que ele fez por vocês. Olha só, que seja, agora ele começa a entrar mais fundo, que seja um sacrifício vivo e santo. Por que Paulo diz sacrifício vivo e santo? Sacrifício se refere à morte. Lá no passado da velha aliança, eram sacrificados animais, né, derramado o sangue de animais, para poder receber o perdão, para Deus poupar as pessoas. Era sacrificado um animal, era morto o animal, o sangue era derramado e era aspergido também.
Veja bem, amados, então, quando Jesus veio, o João Batista já dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio também, como lá no passado o animal foi sacrificado, agora o próprio Filho de Deus veio em carne como nós, sem pecado, foi sacrificado como um cordeiro no nosso lugar, por nós, a remissão dos pecados, venceu o inimigo, venceu todas as coisas, inclusive a morte, porque ele ressuscitou. Então veja que nós devemos prestar atenção, que seja um sacrifício vivo. Então, o que agora se refere para nós? No Novo Testamento não precisa, depois de Jesus não precisa haver mais sacrifício desse tipo. O que Paulo está se referindo, então, ao sacrifício vivo aqui? Quer dizer, sacrificar a vida velha, a vida pecaminosa, a vida carnal, adâmica, almática, miserável, desgraçada. Essa tem que ser morta, essa tem que ser desfeita, essa tem que ser destruída. Primeiro para nós desfrutar a nova. Então, o velho tem que sair fora para dar lugar para a nova, né? Porque isso não agrada a Deus, isso custou a vida do seu filho amado lá na cruz. Toda essa vida miserável, desgraçada, pecaminosa, horrível, né? Aí você pode ver tudo, ódio, raiva, revolta, crimes, toda a escravidão de demônios que escravizam através de droga, prostituição, adultério, miséria, desgraça, tantas coisas. Ele diz isso aí, ciúmes, inveja, ira, murmuração, insatisfação, arrosamento, questionamento, briga, contendas, inimizade, orgulho, soberba, avareza, prepotência, julgamento, crítica, tudo isso pertence à velha natureza. Então, ele está dizendo oferecer sacrifício vivo, quer dizer, acabar com essa natureza. Levar ela para a cruz também. Ela deve ser totalmente eliminada, crucificada, morta, sepultada, como Paulo fala em Romanos, somos crucificados com Cristo, sepultados com Cristo e ressuscitado com Cristo para a vida nova. Então é isso que ele está se referindo, sacrifício vivo, santo, quer dizer, exclusivo para ele. Não dá mais nem um gostinho para o inimigo, nem uma casquinha ele deve tirar mais. Santo quer dizer separação exclusiva para o Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Lembra que ele fala no início, entregue seu corpo a Deus, né, exclusivamente para Ele. Mas para isso, ele diz aqui que seja o sacrifício vivo. Quer dizer, aniquilem todo resquício, resíduo de natureza pecaminosa, adâmica, almática, carnal, natural. Você tem que ser crucificado. E agora depois ele continua, né? Do tipo que Deus considera agradável. Então esse é o que agrada a Deus. Só o sacrifício vivo, santo, né? Que não tem mistura, que não tem mais resíduo da natureza pecaminosa, adâmica, né? Miserável, tão horrível, que faz não só ficar longe de Deus, mas faz sofrer, padecer nas garras do inimigo, porque ele se alimenta dessa natureza. Por isso tem que ser sacrificado, tem que ser eliminado, tem que ser morto, tem que ser extirpado, tem que ser eliminado na nossa vida. Que nós somos nova criatura, o apóstolo Paulo diz também, em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, deixa isso tudo para trás, bem eliminado. Essa, então, é a verdadeira forma de adorá-lo. Agora você sabe como Deus espera que vamos adorá-lo. É dessa maneira, amado. Essa é a verdadeira adoração. Amém, amados? Então, vamos se alegrar, vamos cooperar com o Senhor, porque os primeiros beneficiados somos nós, e Ele vai se alegrar, e devemos fazer, como diz aqui, o sacrifício vivo, santo, do tipo que Ele se agrada, e se nós agradamos Ele,
fazemos a vontade dele, porque cremos e praticamos, obedecemos a palavra e cumprimos o propósito dele, então nós desfrutaremos sempre, né, do melhor. E sempre faremos tudo em excelência que fizemos para o Senhor. Amém? Vamos orar então, mas antes de eu seguir, se eu gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Quantas pessoas se conhecem, ainda estão padecendo, sofrendo, porque não conhecem a verdadeira forma de adorar a Deus. Talvez estão cantando alguns hinos, talvez estão fazendo algumas orações, talvez acham que estão adorando corretamente. Não, amado, você sabe agora o que é a verdadeira adoração. E se você realmente ama o Senhor e ama essas pessoas que estão padecendo por não saber, não conhecer a verdadeira adoração, passe para elas, ajude elas, caminhe para elas. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu amor tão grande. Eu estou percebendo, Senhor, que agora o Espírito Santo está derramando esse amor no coração de cada um, para que cada um possa ser movido por esse amor. E não só oferecer sacrifício vivo, santo, que te agrada, mas ser um instrumento em tuas mãos, um canal do teu amor, para canalizar essa mensagem, essa palavra, Senhor, de conhecimento. Senhor, que todos possam, nos seus contatos, possam chegar a viver essa realidade, Senhor. Viver uma verdadeira adoração a Ti, Senhor. E glorificar o Teu nome, todo o seu ser, Pai. Em nome de Deus, rica, também, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.